a importância da santificação. Diga, a importância da santificação. Eu queria ler o que está escrito em Gálatas, no capítulo 4, versículos 16 ao 20. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte, ó. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus das nossas vidas, o grande El Shaddai, aquele único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, a quem nós cultuamos, a quem nós exaltamos. Pai, estamos aqui para crescermos espiritualmente, Jesus. Estamos aqui, Senhor, para sermos transformados, Jesus, pela Tua palavra, Deus, que é mais cortante que uma espada de dois gumes. Portanto, Senhor, abrimos o nosso coração, abrimos as nossas mentes, Jesus, nos desarmamos diante da Tua palavra, Senhor, porque sabemos que ela é eficaz e ela está aqui para nos lapidar, Jesus. Usa a minha vida na Tua igreja, que essa palavra encontre corações que sejam terras férteis e que essa semente germine nesses corações, gerando frutos a 30, 60 e a 100 por um. E aqueles que recebem em seus corações digam amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, mais que vencedores, minha família espiritual, aqueles que foram chamados por Cristo, transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, se é você, diga amém. Amém, glórias a Deus. Nós começamos esse ano, como todos os anos, nós começamos com uma palavra profética que Deus traz através da vida do apóstolo. E se tem um desejo que deve estar no seu coração todas as vezes que o Senhor fala alguma coisa, é o desejo de querer ver o agir de Deus na sua vida. Alguém tem esse desejo? Alguém tem o desejo de ver aquilo que Deus disse se cumprir na sua vida ou só eu? Amém. Nós queremos ver o cumprimento da palavra de Deus. Nós queremos ver isso se tornando uma realidade na nossa vida. E o que nós recebemos, no final, na virada deste ano, está em Deuteronômio 32:4, e diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Eu recebo essa palavra. Amados, quando nós pensamos nessa ou em outras profecias, sejam elas quais forem, quando nós recebemos uma palavra de Deus, uma coisa que você precisa ter bem claro na sua mente, e nós sempre fazemos isso aqui no nosso ministério, porque o nosso ministério é um ministério de conhecimento, o nosso ministério é um ministério de Bíblia, mas o nosso ministério, o Bispo Fernando fala isso muitas vezes, é um ministério de vida prática. Então, aquilo que você escuta aqui, aquilo que você lê na Bíblia conosco, aquilo que nós falamos aqui, aquilo que o Senhor usa, quem está aqui no altar para ministrar até a sua vida, tem que, de alguma forma, se refletir no seu dia a dia. Aquilo que nós lemos na palavra de Deus, aquilo que nós vimos aqui em Deuteronômio, isso tem que virar, de alguma forma, um resultado, Isso tem que gerar um produto na sua vida, isso tem que gerar um fruto. Então, nós temos que ter isso na nossa mente de, Senhor, como é que agora eu pego essa palavra que o Senhor trouxe através da vida do apóstolo e aterrizo isso no meu dia a dia? Como é que eu vivo isso? Como é que eu faço com que isso vire algo prático na minha vida? E eu queria ler nesse comecinho aqui, ainda nessa introdução, falando sobre isso, o que está em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14, diz o seguinte, olha. Está escrevendo aqui, ao povo hebreu. Segui a paz com todos. Então, primeiro que nosso convívio, a nossa igreja, onde nós vivemos, tem que ser um lugar de paz. Nós não estamos aqui para vivermos numa guerra entre nós. Igreja não é um lugar onde nós temos fofoca, onde nós temos conflitos, confrontos, Diz assim, seguir a paz com todos. E a santificação, aí aqueles dos mais antigos vão lembrar do agiasmos, nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, que é o original grego dessa palavra, sem a qual ele está falando da santificação. Alguém, quantas pessoas? Ninguém. Ninguém são quantas pessoas? Só para a gente ficar na mesma página. Nenhuma, Nenhuma. Ninguém verá
o Senhor. Esse verá o Senhor aqui, hoje nós já entendemos, né? Nós não estamos falando aqui de ver o Senhor fisicamente na nossa frente. Se Deus tiver algum propósito com isso, amém. Mas não é nesse sentido. Não é de ver o Senhor, de ser salvo, ter a vida eterna. Mas é de ver o Senhor agir. É de ver a manifestação de Deus nas nossas vidas. É de ver a operação de Deus. É de ver os sinais de Deus, os prodígios de Deus. Então, o que está escrito aqui, o que está querendo dizer, aqui em Hebreus, é que sem a santificação, sem agiasmos, sem uma separação. Você sabe que a palavra santificação, dentre os seus significados, você tem separação, né? Aquilo que é santo é algo que é separado. E quando Deus fala de nós, da nossa santificação, Ele está dizendo da nossa separação do mundo, da nossa separação daquilo que é profano. Afinal de contas, não tem como você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo ao mesmo tempo. A palavra diz assim, não dá para você servir a dois senhores, porque em algum momento você vai acabar desagradando um deles. Então, quando a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor agir, sem uma separação daquilo que é mundano, sem uma separação daquilo que é profano, embora nós estejamos todos vivendo nesse mundo, não estamos ignorando isso, mas nós não somos desse mundo. Então, sem essa separação, ninguém verá o Senhor. E o que significa aqui, né? Eu trouxe mais alguns significados dessa palavra santificação, que é, no original grego, agiasmos, que significa renúncia daquilo que é impuro, daquilo que é mal, do que é profano. Ter uma vida de dedicação e consagração total a Deus. Afinal, sem isso, ninguém verá Deus agir. Agora, ouça com muita atenção o que eu vou dizer agora, resumindo esse versículo que nós vimos aqui. A santificação, ela é uma condição mandatória para que nós possamos ver. Não tem um outro caminho, sabe? Não tem uma outra coisa que a gente possa fazer. Se você não passar por essa santificação, é o que está escrito aqui, ninguém verá o Senhor agir. E isso é muito importante nós entendermos. Porque uma pessoa que tem essa santificação, que Paulo está escrevendo aqui, ela tem, na verdade, o quê? O seu caráter transformado. Ela tem uma transformação de caráter. Hoje nós temos, eu acho que no Brasil, a última vez que eu vi, alguém sabe quantos milhões de cristãos? Eu acho que eram mais de 50, eu não me lembro de cabeça aqui, mas é muita gente que se diz cristão. Só que dessas dezenas de milhões de cristãos, se eu não me engano, um pouco mais de 10 milhões estão desigrejados ou afastados, né? É o famoso evangélico não praticante. Que coisa que a gente ia chegar a esse ponto aqui. Quando eu era criança, eu lembro que algumas pessoas falavam assim, eu sou católico não praticante. Parece que hoje existe o crente não praticante. Na verdade não existe, né? Isso é uma coisa que as pessoas acabaram vivendo. E eu pergunto, por que não existe? Por que existe isso hoje? Por que isso aconteceu em todas essas vidas? E eu te falo com base na Bíblia. Não houve agiasmos, não houve essa santificação. De fato, em algum momento da vida, a pessoa não abriu mão de tudo aquilo que ela tinha no mundo, das coisas que ela fazia do mundo. Não haviam, de fato, renunciado ao mundo. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Agora, essa necessidade de romper com o mundo, né, essa santificação aqui, seria o ápice da nossa vida espiritual. Olha o que Paulo disse no último versículo que nós lemos no começo, né, penúltimo, em Gálatas 4,19. Ele diz aqui, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, se eu pudesse dizer a chave da santidade, ou uma parte que é crucial nesse nosso processo aqui, é o que ele fala no final aqui, Cristo formado em vós. Paulo faz essa comparação da gestação, né, das dores do parto, com a formação de Cristo nas nossas vidas. E isso nos faz entender o porquê que algumas pessoas que oram a Deus, levantam um clamor e Deus responde, a pessoa vê Deus agir em todas as áreas da vida dela, nos seus empreendimentos, enfim, tem as suas emoções transformadas no seu casamento. Aqui está a chave para isso nas nossas vidas. Cristo está formado nessa pessoa. O caráter de Cristo foi formado, e é o que Paulo diz aqui, né? Eu estou sofrendo de novo, porque eu estou vendo que Cristo ainda não foi formado na sua vida, porque todos nós carregamos coisas mundanas nos nossos corações, nas nossas atitudes, e isso, em algum momento, durante a nossa gestação, se é que eu posso dizer assim, em Cristo, isso precisa ser deixado de lado. E isso aqui se reflete no quê? Se reflete na nossa fala, se reflete
nos nossos relacionamentos, se reflete em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Enquanto não separarmos todas as áreas da nossa vida para Deus, nós ainda estamos nesse processo de santificação, onde a palavra fala que ninguém verá o Senhor agir. Agora veja comigo o que está em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14. Olha só. Porque, leia comigo, com uma única oferta, aperfeiçoou, até amanhã, não, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados. Então entenda uma coisa aqui, que é muito importante você ter isso na sua mente. O sacrifício de Cristo pelas nossas vidas, Ele nos tornou perfeitos espiritualmente, né? Nós cantamos aqui, o pai me adotou, agora eu sou o filho. A obra que Deus fez nas nossas vidas é para sempre. O nosso espírito, o meu espírito, o seu espírito, ele viverá eternamente. Mas aqui nessa terra, nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo moldados, né? As nossas atitudes estão sendo lapidadas pela palavra de Deus. Por isso que a gente fala aqui, né? Que a palavra vai nos lapidando. Porque muitas vezes você e eu, nós somos o quê? Confrontados pela palavra de Deus. Muitas vezes Deus fala alguma coisa e aquilo, você faz até uma careta assim, não porque você não gostou, mas porque bateu em você. E o que é isso? É justamente esse processo de santificação. É justamente isso que tem que acontecer. Isso tem que acontecer, meu amado, na vida de todos nós. Isso tem que acontecer. Se ainda não aconteceu na sua vida, isso tem que acontecer. Assim como o bebê tem que nascer, o Cristo precisa ser formado na sua vida. O Cristo precisa ser formado na minha vida. E eu dou glórias a Deus, eu sempre falo aqui, né? Pela seriedade que nós temos nesse nosso ministério aqui. Se você quiser saber qual é o maior prazer de um pastor sério, de qualquer um de nós aqui que prega aqui, o Bispo Fernando sempre fala, é ver o testemunho da igreja. E o que isso significa? Cristo se formou naquela vida. Nós estamos vendo o quê? O caráter de Cristo sendo formado, sendo moldado. E quando isso não acontece, ou quando isso está no processo em algumas vidas, para o pastor, são as dores do parto, né? São as dores de ver ali outra vez. Eu falo, meu Deus do céu, quando que vai? Quando que Cristo vai ser formado naquela vida? Dê glórias a Deus porque você está num ministério onde a principal preocupação com a sua vida é a formação do caráter de Cristo. Porque em muitos locais aí, que se chamam igreja, a principal preocupação não é essa. Inclusive, uma palavra de santidade jamais seria pregada. Porque isso pode até fazer com que o pregador corra um risco de algumas ovelhas não gostarem, saírem da igreja. E se a ovelha sair da igreja, o que acontece? Um dízimo a menos. É assim que se pensa aí fora, infelizmente. Olha só, como essa questão da formação do caráter de Cristo está, inclusive, eu não sabia que ia mostrar aqui, né? Mas mostrou a nossa visão. Eu não pedi essa tela, não precisa colocar, mas eu vou ler aqui. Você sabe a visão do nosso ministério? Está lá no nosso site. Eu vou ler aqui para você, olha só. Atuar na última reforma protestante, vírgula, formando agentes de transformação. Para aqui. Como que você vai ser um agente de transformação? Quando você tiver o caráter de Cristo formado em você. Não tem como. Como você vai transformar alguma coisa ao seu redor se você ainda não foi transformado? E continua assim, né? A nossa visão. Formando agentes de transformação por meio do evangelho da graça de Deus e ter influência e atuação global com esse ensino e estilo de vida. Então, o que nós queremos aqui é que esse caráter seja formado em você ao ponto de que você comece a transformar o que está ao seu redor. E se você está entendendo, diga amém. Amém. Então, o irmão que começa a sua caminhada com Cristo, né, a sua vida espiritual, ele começa, fazendo aqui a analogia de Paulo, como se ele fosse um bebê. E isso todos nós passamos em algum momento. Então é como se você fosse ali um bebezinho, né? Eu participei desse processo aí de gestação da minha esposa há pouco tempo atrás. Então, primeiro é o tamanho de um feijão, depois é uma azeitona, depois não sei o quê. Agora cresceu, agora você sabe o sexo, agora ele já escuta, não sei o quê. E começa o quê? Você começa a ter a formação, né? Começa a se formar ali no ventre. Na vida de um irmão que começa a vir na igreja, é a mesma coisa. Ele chega de um jeito, de repente ele começa a ouvir a palavra, ele confessa, né, a Cristo, e ele vai ouvindo e ele vai crescendo na graça. E aí ele começa o quê? Ele começa
começa a romper com o mundo. Ele começa a ver certas coisas que desagradam a Deus. E ele naturalmente, ele começa, sabe, se sentir um peixe meio fora d'água. Ele está em certas rodas e ele percebe que aquilo ali já não tem tanto... Começa a ficar estranho, e ele começa a se afastar, e ele começa a entrar nesse processo que eu falei aqui de santificação. Ele começa a se separar, e quando eu digo esse processo, não é que você vai ser um alienado, não é que você vai ser uma pessoa que parece que é um ET, né? Aí não sabe o mundo que você está vivendo. Não, nós vivemos, nós trabalhamos, nós nos relacionamos, nós estamos no mundo que é mau. Porém, a nossa conduta e o nosso caráter não é com base nos valores mundanos. Não é com base naquilo que nós vemos nas mídias, não é com base naquilo que se passa numa novela, não é com base naquilo que você vê no Big Brother. Quem está entendendo? Então, esse processo de santificação, esse processo tem que acontecer com todos nós. Isso envolve nosso afastamento de algumas situações, às vezes de algumas pessoas, de algumas amizades, da sua forma de agir, até da sua forma de falar. E você vai encontrando o quê? Os seus valores na igreja, né? Eu me lembro, já fazem alguns meses, aí eu estava até conversando com o meu irmão André, acho que está ali, e ele estava falando justamente isso aqui, ó, alguns meses atrás. Eles foram recebidos aqui como membro recentemente. E o que é isso? É esse processo natural de santificação que acontece na nossa vida. Você começa a ver que os valores que você recebe aqui, aquilo que a palavra diz a seu respeito, confronta com aquilo que você viveu até hoje. E esse processo natural pelo qual nós estamos passando é o processo da santificação. E se você está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus por isso. Deixa eu tomar uma água aqui. Agora, meu amado, o bebê tem que nascer. Cristo precisa se formar na sua vida. Eu estou falando aqui de exemplos, né? Para aqueles que começaram a caminhada recentemente. Agora, você não pode ter uma gestação de 5 anos. Pode isso? Não pode. Há um tempo onde o caráter de Cristo precisa ser formado na sua vida. Há um tempo onde, sabe, certos pensamentos, certas atitudes não convêm mais à sua vida e à minha vida. E Cristo está formado em nós, como eu disse, quando nós manifestamos o caráter de Deus. Cristo está formado em nós quando nós começamos a falar como Ele fala, quando nós começamos a pensar como Ele pensa, como nós começamos a agir como Cristo agiria, a amar o que Ele ama e, principalmente, eu acho que esse é o mais difícil, de uma forma geral, a abominar aquilo que Deus abomina. Diga o seguinte: eu preciso amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Amém? Pode aplaudir. Amém. Amém, amado? Essa é a chave para nós desenvolvermos a nossa santidade. Tem uma frase aí no telão para a gente colocar, que eu tinha passado? Olha só, presta atenção nisso. Isso aqui não é para ser uma frase de efeito, é para você entender. O agir de Deus não depende do seu tempo de igreja. O agir de Deus, meu amado, de verdade, não importa se você está aqui há 5 anos, há 5 minutos, se você está aqui há 10 anos, se você nasceu num berço evangélico. O agir de Deus depende do quanto eu me pareço com Ele. Você consegue dizer isso? O agir de Deus não depende de tempo de igreja, mas de quanto eu me pareço com Ele. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? E isso aqui, meu amado, de novo, eu consigo imaginar a dor que Paulo sentia depois de pregar para aquele povo e ter que de novo voltar algumas coisas, né? Tem um momento ali, eu não peguei esse versículo, mas ele diz assim: olha, pelo tempo que vocês têm aqui, alguns já deveriam ser mestres, mas eu preciso voltar aqui e de novo, dar o leitinho para você. Eu preciso de novo aqui voltar e fazer as coisas básicas, e você já devia estar voando faz tempo. O caráter de Cristo já devia estar, você já devia ser um agente de transformação há muito tempo. E eu estou aqui, de novo, né, fazendo isso aqui. Então, entenda uma coisa. O parecer-se com Cristo, a santificação, é um chamado para todos nós. Olha como Paulo, ele escreve aos Coríntios, né, na primeira carta, como ele se apresenta e como ele fala à igreja. Né? Se apresenta e depois apresenta a igreja. 1 Coríntios 1 e 2. Olha só. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. E aí ele continua. A igreja de Deus, e aqui com permissão do Espírito eu vou falar, e a igreja de Deus que está no Cinemark, aqui do Shopping Marketplace, e a igreja de Deus que está em Corinto, aos
santificados em Cristo Jesus. Chamados para quê? Para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então olha só, Deus, Ele criou em nós, criou em mim, criou em você, uma santidade, que só Ele podia fazer isso. E isso já está feito, amém? Isso que Ele fez nas nossas vidas, graças a Deus, não depende de nós, e nós não conseguimos anular isso, e nós não conseguiremos merecer isso. Quando Cristo morreu e ressuscitou ali, a obra foi feita. Então, essa santificação do nosso espírito, que agora é um com o Espírito do Senhor, já está feita. Tem 2 tipos de santificação aqui que eu quero que você entenda muito bem. A primeira é essa gerada por Deus, através do sacrifício de Cristo. Então, Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou, e aí Ele, diz a palavra, nos deu vida, estando eu e você mortos nos nossos delitos e pecados. Essa santificação já foi feita. Agora o nosso espírito, como eu disse, é um com Ele, está perfeito, e vai para a eternidade. Glórias a Deus por isso. Agora, a segunda, que ele diz ali, é um chamado para essa terra aqui. Não para a eternidade. Não é para a eternidade. Quando ele diz chamados para ser santos, ele está falando aqui. Ele está falando nessa nossa peregrinação aqui. Um chamado para quê? Como eu já disse, para rompermos com o mundo. Um chamado para romper com aquilo que é profano. E aí, entra esse processo da santificação. E aí entra esse processo da gestação de Cristo nas nossas vidas, se é que eu posso dizer assim. Deixa eu perguntar de novo, quem está entendendo até aqui? Vocês estão entendendo? É importante você entender essa introdução longa que eu fiz aqui, porque eu lembro até quando eu era criança que eu aprendi alguns jogos e eu jogava errado e de repente eu aprendi a falar, então é assim que funciona, então eu faço isso por causa disso, isso por causa daquilo, e aí você começa a jogar o jogo diferente, né? É importante que a gente entenda esse processo de santificação, o que Cristo fez e o que isso gera, né? Que é a nossa vida eterna, e aquilo que depende de nós. Sabe por quê, meu amado? Porque as coisas começam a ganhar um sentido diferente, você começa a entender até as tentativas do maligno, porque aquilo que Cristo fez na cruz não pode ser anulado. O diabo não vai conseguir anular isso, não tem como. Já está feito. A vivificação, o aperfeiçoamento dos nossos espíritos, não tem o que ele fazer. O que ele vai tentar fazer? O que ele vai tentar interferir? Aonde que ele vai tentar atrapalhar? Na nossa santificação. Aqui, né? Essa segunda que eu falei. O chamado que nós temos para ser santos. Porque, olha só, a palavra de Deus diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. Quer dizer, meu amado, se Deus começa a fazer alguma coisa, se Deus agir, esquece. Não tem ninguém que impeça isso. Agindo Deus, quem impedirá? Só que olha só, Deus não age sem santificação. Você está entendendo? Você está entendendo? O que o inimigo das nossas almas tenta fazer? Não permitir o agir de Deus, porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Não tem como. Agora perceba a responsabilidade que está na sua mão e que está na minha mão. Porque, como eu disse sobre a nossa visão, temos que ser agentes de transformação. E ser um agente de transformação é basicamente você ser um canal livre para Deus fazer o que quiser na sua vida, de qualquer forma. E isso, diz a palavra, agindo Deus, ninguém impedirá. O maligno, ele tenta justamente não deixar que você chegue nesse ponto. Justamente que não haja santificação, porque como está escrito e eu enfatizei ali, sem santificação, quantas pessoas vão ver Deus agir? Só o bispo. O bispo pode, o pastor, não, ninguém. Ninguém. Isso vale para todos nós. Enquanto não houver santificação, Deus não age. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem muita gente que às vezes fica se lamentando ou fica numa busca de qual é o meu propósito, pastor? Eu não sei, eu estou perguntando para Deus, eu queria saber, sabe, o meu chamado, o que Deus espera de mim. Eu queria tanto que Deus me falasse o que Ele quer que eu faça da minha vida. Eu queria tanto ser um instrumento na mão de Deus. Deixa eu te falar, Deus quer que você seja santo. Deus quer que você... Por quê? Porque quando você é santo, Ele age na sua vida da forma que Ele quiser. O seu principal chamado é ser santos. Paulo até disse de uma forma ousada, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele está dizendo é, eu tenho o caráter de Cristo já moldado em mim, faça isso você também. Então, não fique, sabe assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Então pronto, Deus quer que você seja santo. E quem entendeu, diga amém. Amém? Pode aplaudir.
Olha só, outra frase para a gente poder fixar, né? Então, o agir de Deus reside na santidade dos seus filhos. Diga, o agir de Deus reside na santidade dos seus filhos. Se por acaso alguém aqui estava pensando, eu não gosto desse tipo de pensamento, que quando a pessoa fala assim, no meu tempo eu fazia isso, no meu tempo, meu amado, o seu tempo é agora. Você tá enterrado já? Você já morreu? Já fechou a tampa do caixão? O seu tempo é agora. Não importa se você é um pré-adolescente que acabou de sair da sala, se você está aqui com 80 anos. O seu tempo é agora. E eu estou aqui para lhe dizer, aquilo que está na palavra, que Deus não olha para Deus, não tem grego, judeu, homem, mulher, não importa. Onde houver ali um filho, uma filha santo, onde houver ali alguém com o caráter de Deus, Deus vai agir. Não importa a sua idade, não importa a sua condição, não importa nada. Eu me lembrei, quando eu estava fazendo esse esboço aqui, da nossa querida e saudosa tia Lu. Quando se lembra? Talvez nem todos aqui, né? Olha só, uma senhora com mais de 80 anos, nunca tocou no microfone para pregar, nunca precisou de um lugar de destaque, ficava num balcão atrás da última fileira da igreja. E como era usada por Deus? Como era usada por Deus? Talvez muitos aqui são frutos disso, né? Eu tive vários... Ela foi até o cupido um pouco da minha relação com a Lívia ali, para você ver. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Se você tem o caráter de Deus formado em você, Deus vai te usar aonde você estiver, da maneira que Ele quiser. Amém. Amém. Dê um aplauso, Senhor. Amém. E olha só, né? Só para fechar, já que eu comentei da tia Lu, eu creio que muitas pessoas viram o agir de Deus através da vida dela. Seja com um abraço, seja com um sorriso, seja com uma palavra, com uma oração, com, sabe, um tchauzinho. Porque um filho que tem o caráter de Deus, ele se torna um agente de transformação. E às vezes, até aquele irmão que não estava vendo o agir de Deus, porque às vezes ele está no processo de santificação dele, sei lá, ele está sendo disciplinado por causa de um justo, de um santo, de alguma forma, Deus fala através daquela vida, por meio daquele outro ali. Isso é um fato. E eu queria ler com você o que aconteceu, para ilustrar isso que eu estou dizendo aqui, em Josué 10, 12, 14. Olha só, todos se recordam aqui de Josué, né? Braço direito ali, um dos braços direitos de Moisés. Olha só. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença de todos. Imagina isso aqui, meu amado. Imagina a ousadia de uma pessoa falar isso aqui. Ele disse na presença de... Eles estavam no meio da guerra, eles iam para a batalha, e ele disse na presença dos israelitas. Olha só, parece coisa de doido. Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve. E a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E se eu pudesse colocar uma vírgula aqui, porque aquele homem era um homem que tinha o caráter de Cristo. Olha só. Tendo o Senhor atendido a voz de um homem. Deus age na vida de pessoas santas. Deus ouve o clamor na vida de pessoas santas. E ali ele estava orando pela vitória de um povo inteiro que estava com ele ali. E Deus agiu. Agora, você se lembra quem foi Josué, né? Josué foi um daqueles que foi espiar a terra prometida com outras pessoas que eram também filhas de Deus, enquanto todos aqueles viram a terra que Deus falou que ia dar, que Deus falou que já era deles, falava assim, ó, só vai ver como é que é a bênção e conta aqui para os outros. Vai lá ver a bênção que eu vou te dar e traz aqui o relatório. Todos ali, né, 10 vieram com na verdade, só Josué e Caleb que vieram com a visão de Deus, e todos os outros ali diziam que era uma terra de gigantes, que todos iriam perecer. E ele disse, a terra é muito boa, gente. Deus nos fará entrar nela. O que é isso aqui? É o caráter formado, porque ele enxergava como Deus enxerga. Ele via como Deus via. Ele sentia como Deus sentia. Isso é a santidade. Josué foi quem confrontou o povo de Israel quando o pessoal ali, em mais uma das suas oscilações, né, se é que eu posso dizer assim, e ele falou uma hora assim, ó, se vocês não quiserem servir a Deus, problema de vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse foi o homem que falou, sol, para aí, lua, para aí, nós vamos derrotar aqui os amorreus, e Deus atendeu a voz. Você percebe?
o poder da oração, né? O poder de Deus manifestado na vida de um homem ou de uma mulher que é santo. Ouça com atenção o que eu vou dizer agora. Muita atenção. Se você está aqui, talvez com os casados aí, com um casamento fragilizado, com crise, com brigas, com discussões, talvez já tentou de tudo, falou assim, ele é muito difícil, ela é difícil, não sabe mais o que fazer. Talvez sua esposa esteja aqui ouvindo essa palavra, talvez seu marido, não sei, talvez os dois. Ouça uma coisa, ouça isso. Se apenas um de vocês entender isso, o casamento está salvo. Se um de vocês mudarem, o casamento está salvo. Paulo disse para os coríntios, num determinado momento ali, que ele falou assim, olha, a esposa santifica o marido incrédulo. O que é isso? E vice-versa, né? O marido também santifica a esposa incrédula. É justamente esse caráter de Cristo, essa santidade que transforma tudo que está ao seu redor. E eu sei que hoje, né, nós estamos vivendo aí numa época onde parece que buscar a santificação está cada vez mais difícil. Não porque Deus está longe, mas parece que as coisas ruins estão mais perto do que nunca, né? Parece que aquilo que é mau e profano está aí nessa parte, nessa era tecnológica, né? A um clique de distância das nossas vidas, a uma arrastada de dedo das nossas vidas. Antigamente, se você quisesse fazer fofoca, como é que era quando eu era criança? Pra você fazer fofoca, você precisava encontrar com os fofoqueiros, você precisava estar numa festinha lá, para começar a falar mal do outro, encontrar com a fofoqueira, não é assim? E falou que era você aí, né? Como é que era? Você precisava se encontrar, você precisava marcar um cafezinho com bolo de laranja na casa da irmã, para os dois começarem ali, ou os três, não sei, começar a falar mal de quem não devia. Agora, hoje em dia, meu amado, isso ficou muito mais fácil, infelizmente, né? Hoje em dia, a pessoa está lá, olhando o Instagram dela, aí vem a foto, sei lá, vem a foto de um casal, olha a foto, encaminha para o chat dos fofoqueiros, ouvi dizer que eles estão se separando. Não é assim? Se alguém fala que é. A coisa fica mais fácil, né? O mal está ali, enfim, hoje, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, está ali na nossa cara, né? E nós precisamos ter esse discernimento. Por isso que fala que esse processo é como uma gestação. Você tem que ir amadurecendo, né? Eu falo das redes sociais porque isso é uma realidade. Eu acho muito difícil. Talvez tenha um outro, mas que não tenha nenhuma rede social, né? Nenhum WhatsApp ou talvez Instagram, Facebook, alguma coisa assim. Todos nós temos e a gente sabe o quão demoníaca muitas vezes essa ferramenta que foi feita para o nosso bem acaba sendo, porque os benefícios que isso nos traz, hoje eu vejo que acaba trazendo mais malefícios do que benefícios na vida da maioria das pessoas, porque as pessoas não sabem usar isso, né? Eu não sei quantos viram aí, acho que umas 2, 3 semanas atrás, uma menina se suicidou por causa de uma rede social. Alguém chegou lá, começou a falar uma mentira dela, inventou um perfil grande lá, espalhou umas coisas, não era mentira, ela falou, olha, para com isso, e tudo mentira, não estou aguentando, e a coisa começou a tomar uma proporção, aquilo que chama hoje de cancelamento, né? Você começa a falar mal de uma pessoa, não importa se é verdade, aquilo começa a tomar uma proporção, e a menina chegou a ficar um ponto que ela se matou. Olha que absurdo isso. Esse é o mundo que nós vivemos, e é desse mundo que a palavra diz assim, agiasmos, né? Essa separação, essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos entender tudo o que nós falamos, pensamos, como nós agimos. Sabe por quê, meu amado? Porque o Cristo em nós não permite certo tipo de coisa. O Cristo na sua vida não permite. Se Cristo está formado, na hora você percebe a situação, na hora você percebe alguma coisa, não tem como. Não tem como você ser conivente com certas coisas, não tem como você se alegrar com certas coisas, não tem como você, espalhar uma notícia dessas, né? Nesse caso aqui, então, ser uma das pessoas que está lá criticando, o que é isso? Não tem nada a ver. Diga para o irmão que está ao seu lado, Cristo precisa ser visto em nossas vidas. Fala aí para o irmão. Cristo precisa ser visto em nossas vidas. Amém. Olha só, todos nós passamos, né, como eu disse, por essa gestação espiritual. E uma hora tem que nascer. Paulo diz o seguinte, né? 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, quando Cristo se formou em mim, desisti das coisas próprias de menino. Desisti daquilo que eu fazia.
Passei a falar diferente. Passei a sentir diferente. Passei a pensar diferente. Passei a me relacionar de forma diferente. Passei a conversar de forma diferente. Meu amado, eu preciso dizer uma coisa para você. Quer saber se o caráter de Cristo está formado em alguém? Converse 5 minutos com essa pessoa. 5 minutos de conversa, não mais que isso, você já percebe o quão formado está o caráter de Cristo nessa pessoa, né? Falava como menino, então às vezes um bebê espiritual. Então é aquele irmão, sabe, primeiro mês de igreja, minha vida é uma desgraça, não sei o quê, a culpa é da esposa, a culpa é do chefe, a culpa é de todo mundo, e a pessoa é uma vítima da sociedade que está ali sofrendo e está pedindo ajuda para Deus transformar a vida dela. Agora, se você vê uma pessoa depois de um ano, ela vai estar ali, eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já vê uma confissão muito diferente daquele que está sendo ainda gerado. Amém. É verdade. A pessoa deixa, né, como Paulo disse aqui, as coisas de menino. E passa a falar e sentir como um homem, né? E quando eu digo que o homem é esse estado de maturidade, como um adulto. A pessoa quando chega nesse caráter de Cristo que está formado nela, ela começa a se enxergar e a enxergar as coisas ao seu redor como Cristo enxerga. Sabe, muitas vezes nós estamos nesse processo e nós não conseguimos enxergar as coisas como Deus enxerga. E a palavra vem lá e nos direciona, né? A palavra vem lá e nos orienta. Quando nós temos esse caráter formado, quando nós estamos, sabe, alinhados com Deus, nós começamos a nos enxergar como Cristo nos enxerga. E sabe como Cristo te enxerga? Coloca essa frase no telão, por favor. Cristo nos vê como uma solução diante de problemas. É assim que Cristo nos vê. E por isso o agente de transformação na nossa visão. Todos que estão aqui, meu amado, todos, eu posso falar isso sem medo de errar. Todos nós aqui, você, eu, você é a solução para algum problema que permeia a sua vida aí. Você mesmo. Você é a solução para o seu casamento, para o problema do seu filho ali. Você é a solução, talvez, para alguns conflitos do seu trabalho. Você é a solução. Deus já enxerga assim. A questão é que às vezes nós não estamos tão, sabe, sensíveis ainda. O bebê ali está na 37ª semana, está quase nascendo, e a gente ainda não percebeu o que Deus está mostrando, o que Deus está falando, mas você é a solução. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Se você tiver o caráter de Cristo 100%, e aqui eu digo uma coisa, né, fazendo um parênteses, talvez o pessoal comece a se sentir mal. Essa é uma coisa que nós vamos perseguir a nossa vida inteira, nós nunca seremos perfeitos. Mas essa formação principal do caráter de Cristo, isso precisa acontecer aqui em vida, né? Isso não é algo para glória, isso não é algo lá para... Não. E talvez hoje você seja o problema, mas você que é o problema hoje, você também é a solução. Amém? Já faz muitos anos que eu faço uma oração para Deus e se você tiver essa ousadia que você faça também, eu falo para o Senhor, Senhor, me usa onde o Senhor quiser. Me usa onde o Senhor quiser. Me mostra as brechas que eu posso tampar. Me mostra problemas que eu posso resolver. Me mostra talentos que o Senhor me deu. Eu vou multiplicar. Eu quero o seu dos 5 talentos. Me dá 5 para eu fazer virar 10. O que é, Senhor, que eu vou fazer? E aí eu já vou te falar o que acontece. Primeiro, é algo na sua vida, porque é sempre de dentro para fora. Todo mundo quer resolver o mundo, sabe aquela coisa? Vou ser um missionário e a casa está uma bagunça. É sempre de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Então, Senhor, é na minha vida, é no meu proceder, é nos meus pensamentos. Amém. Vou melhorar aqui. É na minha casa, são com as pessoas que eu me relaciono. Amém. É no meu trabalho, é com o meu chefe, é onde eu estudo. Amém. É na tua casa, Deus, tua casa tem necessidades, eis-me aqui também. Tudo isso é consequência de se ter um caráter moldado por Cristo. A gente começa a enxergar as coisas como Deus enxerga e você começa a ver oportunidades para Deus ser glorificado. E se você viu isso, eu te digo que você é a solução. Amém? Olha só. A obra que Deus fez na nossa vida, ela teve início, como eu falei ali, com uma sentença de Deus lançada sobre as nossas vidas. Deus já disse lá atrás, e isso já se consumou, que o pecado não tem mais domínio sobre você. Você está perdoado. O seu passado está no mar do esquecimento. Você está, e aí que vem a palavra, justificado. Deus já fez isso nas nossas vidas. Olha só Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós aqui, eu e você,
Nós já fomos justificados e a Bíblia também diz que um dia nós seremos glorificados, chegaremos ao tempo da glorificação, que é quando nós passaremos dessa para uma melhor. Nós vamos partir daqui para a glória eterna com o Pai. Romanos 8, 29 e 30, olha só. Esse é um dos nossos versículos, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Diga, eu sou predestinado. Deus me conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, eu e você, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meu amado, Deus já fez tudo. A parte de Deus já está feita. Deus já fez o princípio ali, Deus nos criou, Deus nos predestinou, e Ele já falou assim, ó, o final lá está garantido. Você é um predestinado para a salvação, para a vida eterna. Já fiz. Está feito, tá bom? Agora, você tem um chamado de ser santo. Ou seja, entre essa justificação aqui, que Deus fez, no começo da nossa vida cristã, que se manifestou, né? Através da fé, quando nós confessamos Jesus, fomos ali justificados. Entre esse marco, esse kairós de Deus na nossa vida, esse tempo perfeito, e o tempo da glorificação, entenda isso que tem a chave aqui no meio do caminho. O que tem no meio desse caminho aqui? Chama-se santificação. Entre a justificação e a glorificação, tem a santificação, agiasmos, sem a qual ninguém verá o Senhor agir. O começo Deus fez, o fim Deus fez, e o meio Deus falou assim, eu te capacito para fazer isso aqui, mas você tem que fazer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Deixa eu só me achar aqui no meu esboço. E como eu disse, esse processo vai durar a nossa vida toda, né? Eu até anotei uma frase que eu gostei muito que o Bispo Fernando disse, eu não sei há quantos cultos atrás, mas ele falou o seguinte, né? A santidade, às vezes a gente fica transferindo isso para Deus, a gente pensa que é algo assim, não. A santidade é um esforço consciente. Eu preciso buscar isso. Eu preciso, sabe, me cobrar no sentido de, Senhor, eu estou indo pelo caminho certo, eu estou, sabe, o seu caráter está sendo formado em mim, eu estou renovando os meus pensamentos, transformando a minha mente, não me conformando com esse século. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, você vai entender, vai fazer um pouco mais sentido para você agora, essa transformação nas nossas vidas. 2 Coríntios 3,18, diz o seguinte, ó, e todos nós, isso envolve eu e você, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Isso aqui, meu amado, é a formação do caráter de Cristo nas nossas vidas. Somos transformados de glória em glória. Em quê? Você está sendo transformado para onde? Na própria imagem, na sua própria imagem, perdão, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós somos transformados. O que é isso de glória em glória? É de culto em culto. É de palavra em palavra. É cada vez que você abre a Bíblia, é cada vez que você fala com Deus. É cada vez que você muitas vezes é confrontado pela palavra de Deus, Deus está ali te transformando. Você está ali com o rosto desvendado e você está cada vez se parecendo mais com Cristo. Isso é tremendo. Nós somos transformados, né? Então, digo o seguinte, eu não posso sair desse culto, pode falar isso, da mesma forma que eu entrei. Amém. Porque o próprio Espírito, ele vai gestando dentro de nós, vai amadurecendo, né? Vai transformando, vai, enfim, começando ali uma obra nas nossas vidas, né? E eu vejo que Paulo, ele é muito feliz nessa comparação que ele faz aí da gestação e das dores de parto, porque de fato há uma dor do crescimento nas nossas vidas, quando nós estamos nessa caminhada, e há uma dor também, como ele fala, na vida do pastor, né? Do pregador. Eu não sei quantos, alguém aqui já viu um parto? Alguém já viu um parto? Levanta a mão só para eu saber. Alguns já viram parto. Eu vi meu primeiro parto faz 1 ano, né? 1 ano e 3 meses, para ser mais exato. Meu amado, o que eu vi ali foi só para dizer, Senhor, glória a Deus que eu sou homem e não mulher.
Sério? Porque as dores do parto, dizem aí os médicos, né, que são uma das dores mais intensas que o ser humano pode experimentar ao longo da vida dele. Meu Deus. O negócio dói, aí para, aí você só tem uma certeza, que daqui a pouco vai doer de novo e um pouco mais forte. As contrações, né? A Lívia teve, se eu não me engano, 8 horas de trabalho de parto. 8 horinhas, imagina. Eu falei, glória a Deus, Senhor, que o Senhor é a força dela. São as dores do parto, meu amado. São as dores do parto. E aquela coisa, vai, volta, o médico, não sei o quê. A gente queria parto normal, no fim acabou sendo cesárea, né? Vamos, não sei o quê, agora toma a injeção, não sei o quê, agora vamos fazer não sei o quê. Aí depois de 6 horas, sei lá quanto tempo, não vai dar. Vai ter que ser cesárea, tá bom? Ah, tá bom. Então agora tem que tomar uma injeção desse tamanho aqui nas costas, na coluna. Eu falei, meu Deus. E a Lívia ainda tomou a injeção, o cara começou a dar a injeção no meio da contração. Ele falou, fica parada, não pode mexer. Meu Deus. São as dores de parto. Mas tem um momento que a criança nasce. E ali eu vi minha Xerox nascendo ali. Fez assim, ó. Quem estava lá lembra, meus pais viram lá. Ele fez a mesma cara que eu fiz assim, ó. Esticou os 2 braços assim, ó. E depois fechou assim. São as dores de parto, amados. Ai, ai. Cristo precisa nascer nas nossas vidas. Isso precisa acontecer, né? Isso precisa acontecer. Essa transformação aqui, como eu disse, isso acontece em todos nós e essa gestação, ela precisa ter um fim. Agora, vamos voltar aqui para o começo de tudo, para a palavra profética, né, que nós vimos aqui. Então, Deuteronômio 32:4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Essa palavra, meu amado, ela começa a se cumprir na minha e na sua vida quando agiasmos. Você quer estar inabalável sobre a rocha? Diga amém, se você quiser. Amém. Você quer ver a fidelidade de Deus? Amém, eu também quero. É isso que a palavra de Deus diz. Só que no final diz, né? Ele é justo e reto. Sabe o que é isso? Ele só age na vida daqueles que agiasmos, que tiveram uma mudança de caráter, que tiveram uma mudança na vida moral. E eu sei que, vou abrir um parênteses aqui, né? Quando a gente fala em mudança e transformação, tem muita gente que acha que essa transformação, essa mudança, ela se resume em vir à igreja num domingo, se vestir bonitinho, postar uma foto do louvor. Não que não tenha que fazer isso, faça isso para divulgar o nosso trabalho. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Deus vê e Ele está preocupado muito mais com o nosso interior do que com o nosso exterior. É claro que, quando uma transformação real acontece no nosso interior, inevitavelmente, algumas mudanças no exterior vão acontecer. Não é verdade? Então, sei lá, a irmãzinha que usava a calça a vácuo vai mudar, vai se vestir mais ataviada. É verdade. Tem algumas mudanças exteriores que vão ter que acontecer. Tudo aquilo que estava em desacordo com a palavra de Deus, a palavra vai te talhando. E tem que refletir. Vocês gostaram da calça a vácuo, né? Cada dia o pessoal... Antes era legging, não sei o quê. Parece que agora existe uma que, eu não sei. Tem que pôr o... Sabe aqueles aspiradores que é o contrário? Quando você vai viajar e você coloca assim na sacola para ela reduzir o tamanho, para ficar fininho. Parece que inventaram isso numas calças aí das mulheres que... Pelo amor de Deus. Então a mulher que usava a calça a vácuo, não vai usar mais a calça a vácuo. O homem que talvez... se vestia de maneira inapropriada, ou que tinha um linguajar inapropriado, isso vai o quê? Vai sendo moldado. E isso acaba se refletindo. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta e seja sincero. Está ficando prático para você entender o que é essa santificação? Amém? Amém. Então, como eu disse, né? Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa mente. E... os nossos sentimentos. Então, lembra daquilo que Paulo falou, né? Eu andava como menino, eu sentia como menino, eu tinha uma fala de menino, eu via as coisas como menino, agora eu sou homem. Agora eu tenho uma mudança em todas as áreas da minha vida. E onde que, para a gente ser mais claro, né? Onde que são esperadas essas mudanças? Vamos ver quais são as principais obras da carne? Paulo fala isso. Está tudo na Bíblia, amado. Vai para Gálatas comigo. Gálatas 5, 19 a 24. Olha só. Ora, deixa eu tomar mais uma água aqui. As obras da carne são conhecidas. São conhecidas ou não são? São, né?
Ninguém sabe aqui o que é. O que será que é? Não são conhecidas. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. Lembra que eu li ali no começo? Seguir a paz com todos, né? Está aqui. Sem as obras da carne. Iras, discórdias, dissensões, facções, tudo isso é obra da carne. Tudo isso é obra da carne. Invejas, bebedices, glutonarias. Glutonarias é pecado, viu, irmão? Glutonarias. É verdade. É verdade. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas aí, para ficar mais claro ainda, vamos ver quais são os frutos do Espírito. No 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Eu lembro da bispa falando isso. Você sabe o que é longanimidade? É muita paciência. Longanimidade. Não confunda paciência com... Qual que é a palavra? Me fugiu da cabeça aqui. Não intolerância, assim. Você fala assim, não, eu estou com longanimidade, mas na verdade você está panguando ali, você está inerte, né? Não é isso. Não confunda com inércia. Não confunda com, se abster daquilo que às vezes é uma responsabilidade sua. Longanimidade é muita paciência, não é passividade. Lembrei a palavra. Longanimidade não é passividade. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Olha só, não sei se começa a fazer mais sentido para você, né? É essa santificação que a gente está falando. É essa, esse caráter de Cristo sendo moldado. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu estou literalmente crucificando aquilo que eu tinha antes de Cristo na minha vida. Eu estou pegando aquilo que eu fazia, aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava, às vezes aquilo que eu me relacionava, e eu estou crucificando isso, eu estou deixando isso de lado. As paixões, as concupiscências, tudo aquilo que não tem parte com Cristo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mais uma vez eu pergunto, quem está entendendo, diga amém. 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 Glórias a Deus. Olha só, eu queria ir aqui um pouquinho já mais para a metade da palavra, falando sobre essa questão da transformação do caráter. Como eu disse, existem muitas áreas da nossa vida que são transformadas, né? A forma como a gente pensa, a forma como a gente age, enfim, por onde nós nos relacionamos. Mas eu acho que se tem uma coisa assim que é uma das principais, porque isso afeta o restante do nosso corpo e da nossa vida, é a nossa língua. Olha o silêncio. Quanta gente, meu amado, infelizmente, né, faz mau uso da língua. Tem gente que só reclama. Só reclama. Só reclama. Da hora que a pessoa acorda até a hora que a pessoa dorme, ela só reclama. Tem gente que não sabe falar, só sabe resmungar. Não é nem falar. E aí, abençoado, bom dia, como é que foi? Não, acordei atrasado, não sei o que, agora estou sentando lá no fundo, que é uma porcaria, não dá para ver direito. Só resmunga. É a língua. É o mau uso da língua. A palavra de Deus fala assim que a mulher rixosa, ela é pior que uma goteira em dia de chuva. Não dá para ficar perto. A nossa boca, ela não pode jorrar água doce e jorrar água amarga. Jesus certa vez disse, né? Por que vocês chamam Senhor, Senhor e não faz o que eu vos mando? Não fala conforme deveria falar. Não adianta, né? Adorar a Deus aqui no domingo, maravilhoso. Estamos aqui para isso mesmo. Mas depois, eu te convido para uma outra adoração, uma adoração de olhos abertos, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, sexta, sábado, domingo, no seu agir, no seu trabalho, por onde você for. Você também está adorando a Deus, sabia disso? Você também está cultuando a Deus. Você também está honrando ou desonrando o nome do Senhor. E é por isso que a palavra de Deus é sábia quando ele diz assim, não é possível servir a dois senhores, não tem como. Porque em algum momento você vai desagradar a um deles. Para você honrar o outro, você vai ter que desagradar. Então entenda, por isso que eu falei, se você é amigo de Deus, naturalmente você vai acabar virando inimigo do mundo. Quando eu digo inimigo do mundo, são das coisas do mundo.
E eu acho que talvez uma das coisas mais difíceis para um cristão na transformação do caráter dele é justamente essa fase que envolve a língua e que eu falei ali, né? Abominar aquilo que Deus abomina. Porque a maioria das pessoas, sabe o que elas tentam fazer? Não, eu entendi o que é santificação. Eu preciso isso. E aí, num determinado momento, você vai o quê? Você vai chocar com coisas do mundo. Você vai chocar com pessoas. Você vai chocar com situações. E o que a maioria das pessoas tenta fazer? Uma política da boa vizinhança. Ela tenta ser amigo de Deus e amigo do mundo. Deixa eu te dizer, não dá. No momento que você estiver fazendo isso, nesse momento aqui, não se engane, como diz a palavra, né? Um pouquinho de fermento levê da massa toda. Você está desagradando a Deus. Você está desonrando a Deus. Você está servindo a outro Senhor. Quem está entendendo? Amém? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque, como eu disse no começo, essa é a única forma que Deus age. E se quando Deus age ninguém impede, o que o maligno vai tentar contra as nossas vidas é justamente o quê? A gente não chegar ao ponto onde Deus age. Às vezes tem irmão que está orando por uma coisa faz 25 anos e fala, meu amado, amém, Deus tem tempo para todo o propósito dele. Mas dá uma olhadinha aí, como que está a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é por isso que tem gente que não entende. Às vezes tem irmãos que chegam na igreja e em poucos meses, de repente, parece que a vida da pessoa se transforma, ela dá um testemunho, o casamento mudou, ela começou a pensar diferente, resolveu um problema com o filho, não sei o quê, e você olha às vezes aquele irmão que está ali há 15 anos na igreja encostado, com os mesmos problemas, com as mesmas situações. Volto a dizer, Deus não age de acordo com o tempo de igreja, Deus age na vida daqueles que estão se parecendo com Ele. Amém? Olha só, voltando para a parte da língua que eu falei que é muito importante, né? A nossa boca não jorrar água doce e água amarga. Da nossa boca não bendizer aqui e maldizer lá fora depois. Olha o que Tiago é bem faca na caveira, né? No que ele fala. Eu gosto muito desse livro. Tiago 3, 4 e 5. Olha só o que ele diz. Presta atenção, marca esse versículo aí. Grifa ele. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme. Você sabe o que é o leme? Leme é aquela coisa que fica lá atrás do navio, né? Que vai nortear para onde que ele anda. Ele fala o seguinte, olha, os navios que são grandes, o vento bate neles, mas o que dirige para onde ele vai ali, né, é o leme. São tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. O movimento no leme, meu amado, que é aquela pecinha pequenininha do navio ali, ela, por menor que seja, ela tem a capacidade de mudar a direção que aquele navio está seguindo. Ainda que haja ventos contrários àquela direção. Se o marinheiro ali, quem está no comando ali, virar o leme para cá, o navio vai começar a virar para o outro lado, não importa se o vento está vindo de lá. O leme está dirigindo e ele vai virar. Eu quero que você entenda que a sua língua tem esse poder na sua vida. Independentemente dos ventos que estão sobre a sua vida. Entenda, quando a gente vem aqui num culto de oração e confissão, não é porque a gente não tinha o que fazer e vamos botar um culto aqui para a gente ficar orando. Meu amado, o poder da sua língua na sua vida é algo como um leme num barco. Quem está entendendo? Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos e com o que nós não falamos também. Porque a palavra de Deus ela é para ser confessada também. Como eu disse, meu sonho, qual que é seu sonho? Meu sonho é ver Cristo formado na vida de toda a igreja. Ver Cristo ser gestado por completo na vida das ovelhas, ainda que passemos por dores, e as dores são muitas, tanto na vida do pastor, que vê o processo, como na vida da ovelha. Porque, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que não é fácil, eu também já passei por esse processo, de você se santificar. Em alguns momentos, às vezes, você pode ser, não sei, ridicularizado, talvez em alguns momentos você se sinta desconfortável, mas esse é um processo que todos nós passamos para vermos Cristo agir. E isso acaba sendo depois, sabe, notório por onde nós passamos. Eu me lembro uma vez, faz muito tempo, se eu não me engano, eu tinha 13 anos, estava na 7ª série,
E eu ficava ali até mais tarde na escola eu fazia parte de um jogral ali. Eu tocava um tambor lá, tinha um coral de crianças, a gente fazia várias coisas ali. Ficava até mais tarde, eu tomava um lanche na escola e tinha uma professora lá de ciências que ela coordenava tudo isso. E aí teve um dia, eu ajudava ela a carregar as coisas ali e tal, fazendo, e ela virou para mim assim, do nada. Falou assim, Padula, me chama de Padula. Você tem uma coisa diferente aí, menino. Eu tinha 13 anos, eu era bem feio. Tinha aquele rabinho de cavalo, quem lembra? Dos mais antigos. Meu Deus, ainda bem que Deus não olha o exterior, né? Então ela não estava elogiando minha aparência, tá? Eu sei disso, posso lhe afirmar. Depois eu acho uma foto minha, te mostro. E ela falou assim, tem uma coisa boa em você, que é bom ficar perto de você. Eu não sei. E eu me lembro ali, eu estava na sala dos professores, carregando os cadernos para ela ali, e ela falando ali, eu fiquei tímido na hora. Eu falei, pô, obrigado, professora, não sei o quê. Tem uma coisa boa em você assim, que é bom falar com você, é bom estar perto de você. Não sei o que é. Então, a nossa santificação, de alguma forma, ela acaba depois, né? Sendo percebida ao nosso redor, e é aí que nós acabamos nos tornando o quê? Agentes de transformação. É justamente isso que a palavra de Deus fala, é justamente esse que é um dos pontos da nossa visão, né? De nós termos esse caráter de Cristo moldado no nosso interior, ao ponto de isso se refletir ao nosso redor. Amém? Então, indo aqui para o finalzinho, a gente vai orar, se o pessoal do Cristo Vive Music quiser vir fazendo um fundinho aqui. Eu queria dizer mais algumas coisas, mas que nós possamos nos atentarmos e nos esforçarmos. Lembra que eu falei aqui da palavra que o Bispo Fernando disse, né? A santificação, meu amado, ela é um esforço consciente. Você precisa ter consciência do que você está fazendo. Sabe por quê? Porque se você não prestar atenção, você vai para o outro lado. Eu te digo que é como não sei quem surfava ali, você vai vencendo a arrebentação. Se você ficar paradinho na prancha e não fizer nada, o mar vai te levar para onde ele quiser. E eu vou te dizer que nesse mundo a correnteza não é a nosso favor. Se você não fizer um esforço contínuo, consciente, né, você vai ser levado para onde o príncipe da potestade do ar quer que você vá. E eu posso te garantir que não é no centro da vontade de Deus. Eu posso te garantir que Ele não quer ver Deus agindo na sua vida. Eu posso te garantir que Ele não quer ver o Cristo formado em nós. Meu amado, eu fiquei pensando aqui, Jesus, o dia que nós tivermos toda a nossa igreja com o caráter de Cristo transformado, o dia que nós entendermos, todos entenderem, que cada problema é uma oportunidade para nós vermos Deus agir, que cada lugar que nós passamos, nós podemos ser luz ali, meu amado. Cada situação, olha só, nós estamos para construir a nossa sede. Essa é uma excelente oportunidade para você ser um solucionador disso. Eu falo, Deus, pode me prosperar, porque eu sei que se eu ganhar, o seu reino vai ganhar. Eu quero dar a maior oferta aqui. Não falo isso por soberba, né? Mas eu digo assim, Senhor, usa a minha vida. Porque tem pessoas que não estão com o caráter de Cristo formado, e eu já vi isso acontecer mais de uma vez, infelizmente. Deus prospera, Deus abençoa, e o coração da pessoa não está nas coisas de Deus. O processo de santificação, ele não se concluiu. E aí o que acontece? Você já sabe, né, essa história? A pessoa vai curtir a bênção. Não, afinal de contas, e aí começa a justificar o injustificável. E o resumo é, não está mais hoje entre nós. Foi levado, né, por todo vento de doutrina, foi levado pelos seus prazeres, foi levado pelas suas vontades. De novo eu repito as palavras do apóstolo Paulo, até ser Cristo gerado em vós. Nós estamos aqui dando esses passos, para quê no fim das contas? Para que Cristo seja gerado na minha vida, para que Cristo seja gerado na sua vida. Com isso, problemas em volta da sua vida serão resolvidos através de você. Problemas da minha vida serão resolvidos através da minha vida. O lugar onde você habita, essa igreja será um lugar melhor ainda, porque além de Deus tem filhos transformados. Amém? Além de recebermos aqui o melhor de Deus, nós ainda continuamos refletindo tudo isso, porque fomos transformados de glória em glória, porque fomos ali, sabe, não só justificados e seremos glorificados, como estamos aqui sendo santificados. Levanta uma das suas mãos e diga aqui comigo, ó, eu tenho
o caráter de Cristo. Diga o seguinte: quanto mais eu me pareço com Cristo, mais Ele age em minha vida. Em 2024, eu verei o cumprimento da palavra profética em minha vida. Porque eu decidi... Agora presta atenção, se você não decidiu, tudo bem, não repete isso agora. Porque eu decidi ser santo como Ele é santo. Amém? Você e eu acabamos mais uma vez, meu amado, de sermos transformados de glória em glória. Que essa palavra aqui gere frutos do seu coração para a glória de Deus. Assim disse o Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Pode ficar de pé. Amém. Eu não sei você, mas eu sinto um prazer tão grande quando eu recebo uma palavra de Deus assim. Quando Deus fala ao meu coração, ao meu espírito. E eu sei o que eu tenho que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Nós vamos orar aqui, eu vou dar a bênção final aqui. Nós vamos cantar mais um louvor, fique aqui. Ainda são 11h16. Temos tempo para cantar mais um cântico ao Senhor, amém? Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso. Ô Jesus, como é bom, Pai, estarmos na Tua casa, Senhor. Ouvirmos a Tua palavra, Jesus. Sermos transformados, Deus, de glória em glória, Jesus. Como é bom agora, Pai, diante de um espelho no qual vemos a Cristo, desembaçarmos mais um pouco esse espelho, Jesus, e agora podemos ver a Sua glória, Pai. E que essa glória possa ser vista através da nossa vida, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, Jesus. Senhor, eu repito o que eu disse na oração aqui do começo, Jesus. Que esta semente, que essa palavra, Deus, que foi lançada, que foi germinada, Jesus, no coração dos Teus filhos, que ela dê frutos, Pai, a 30, a 60, a 100 por um, Jesus. E que todos nós, Deus, possamos sair daqui, Pai, melhores da forma pela qual nós entramos, Jesus. Por isso, Jesus, nesse momento, Pai, nós declaramos que Tu és Deus sobre as nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Pai, que Tu és o único Senhor digno de ser louvado, Jesus. E nós declaramos, Pai, que nós te amamos, Jesus. Estamos aqui, Deus, buscando, Pai, a santificação, porque queremos ver o Senhor agir, Deus. Porque queremos, Jesus, sermos um vaso de glória, Senhor. Nesse vaso não há nada, Senhor. Somos de barro, mas nele nós podemos carregar, Jesus, as riquezas da Tua glória, Jesus. Por isso nós nos despedimos e nos preparamos para uma semana de vitórias, Pai. Nos preparamos, Deus, para a melhor semana das nossas vidas, Jesus, aonde nós vamos Te louvar, Pai, de olhos abertos, por onde nós andarmos, Jesus, aonde nós vamos Te engrandecer, aonde nós vamos, Senhor, ser canais do fluir das Tuas glórias, Senhor, ser canais Teus, Jesus. Portanto, eis-nos aqui, Pai, para a Tua glória, eis-nos aqui para a Tua honra, Jesus. Aqueles que creem nessa palavra, aqueles que recebem essa palavra e aqueles que vão viver uma semana maravilhosa, digam amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz dele seja o árbitro nos nossos corações e que podemos estar a cada dia mais parecidos com Ele. Vá embora em paz para a glória de Jesus.